essa comemoração da festa de tabernáculo. Nós desejamos a todos que nos visitam, Baruch Rabá, sejam bem-vindos. Levítico 23, no versículo 1, diz que, versículo 2, fala que as festas fixas do Senhor proclamareis como santa convocações são estas. Então, essas festas bíblicas são do Senhor, não é festa de Israel. Claro que é de Israel, Israel celebra todas elas, mas ela é do Senhor. E se ela é do Senhor, não é? Todo peixinho, todo não-judeu que foi enxertado na oliveira que é Israel em Cristo, ele pode participar das mesmas promessas, das mesmas bênçãos, dos mesmos pactos, não é? E isso é uma bênção. Celebrar festas proféticas é uma bênção, antecipando o reino do Senhor. O som está um pouquinho grave, para mim está me retumbando nos meus ouvidos. Dá para melhorar o som para mim aqui? Eu não sei se é retorno, o que é. Bom, então eu peço também às crianças, né? As crianças que podem dirigir a sala, parece que vai haver uma irmã voluntária aqui. As crianças podem ir para lá, as crianças, só acima de 10 anos podem ficar. Criança abaixo de 10 anos pode ir aqui para a salinha, parece que vai ter uma atividade lá para eles, não é? E o bebê de colo, você me ajuda aí, se começar ele ficar um pouquinho inquieto, não é? Não se acanhe, fica ali fora um pouquinho, ou fique lá dentro, não é? Nós temos área ali e área aqui também, à direita e à esquerda. Amém? Então agora vamos pedir ao Espírito Santo um momento de silêncio, um momento de paz, para você receber bem esta mensagem, que é muito profética. Levítico 23, 39 diz, desde o dia 15 do 7º mês, que foi agora, essa semana, no meio dessa semana, quarta-feira, quando tiver escolhido, gente, olha, atenção, as festas têm data, têm hora, então você deve disciplinar, fazer como o Senhor falou, que Ele dá o dia, Ele dá a hora. Então, vamos fazer o que Deus, é estatuto perpétuo, né? Então, desde do 15 dias, que foi quarta-feira agora, do calendário hebraico, Tishrei, não é? Do 7º mês, nós estamos no 7º mês, quando tiver escolhido os frutos da terra, agora é fruto, laranja, banana, mamão, mexerica, romã, né? Celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso solene, e no 8º haverá também descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós, não é, o fruto de árvores formosas. A árvore formosa aqui, a árvore formosa é esta aqui. Olha, aqui a formosa está representado por uma palavra hebraica, etrog, que é a cidra. Em português é a cidra. Ela tem cheiro, né? E essa árvore dá fruto. Esse é o fruto e ela tem cheiro. Guarde essas palavrinhas segundo a tradição bíblica judaica. Depois você vai pegar folhas de palmeira. Aí está errado, é tamareira. Isso aqui é uma tâmara. Aqui, ó, esse aqui é um brotinho de uma tâmara, né? Aquele miolinho que sai dela, é chamado de lulav. No hebraico, lulav, elas são as folhas de tamareiras. A tamareira tem um fruto muito gostoso, pode pôr o som um pouquinho mais grave, talvez, é mais agudo. Então, ela tem aqui um fruto doce, que é a tâmara, porém ela não tem cheiro, olha, ela não cheira, guarda isso aí. Depois, as árvores frondosas, que é essa aqui, ó, elas têm muito cheiro, não é? Mas elas não têm fruto. É o tipo mirto, é chamado hadass, em hebraico, hadassim, não é? Essas aqui, não é? Então, e depois você vai pegar os salgueiros de ribeira. O que é isso? É mato. Isso aqui é um mato, olha, que dá na beira do rio, tá vendo? Ela é chamada de aravá. Aravá. Então, ela não tem cheiro e nem dá fruto. Então, isso está falando aos 4 tipos de pessoas. E lá em Israel, quem visita agora esses dias em Israel, que estão celebrando tabernáculos, você vai ver no Muro das Lamentações os judeus com esses 4 elementos na mão, virados para o muro, dando bênção, né? Então ele segura com a mão esquerda esse, com a mão direita esse aqui, né? Aliás, o contrário, com a mão esquerda esse, essa ponta para baixo,
e ele vai dar a bênção. E ele faz esse movimento, e ele faz para os 4 cantos, que são os 4 cantos do mundo. O que ele está pedindo àquele judeu que nem Jesus tem no coração, mas ele tem a palavra de Deus ali? Ele está pedindo o quê? Que Deus tenha misericórdia desses 4 tipos de gentes, né? De acordo com a tradição judaica. E depois que ele dá a bênção, ele inverte, agora é para cima, agora vai reluzir, a bênção Deus atendeu. E é interessante notar que somente a bênção é dado para este elemento, o lulav. E eu nunca achei isso uma explicação lógica para isso. Essas coisas que são estatutos, muitas vezes Deus não explica, como o dízimo é estatuto, festa bíblica é um estatuto. Então, esses estatutos a gente não consegue entender muito. E eu buscando do Senhor, eu descobri uma coisa, que eu acho que eu estou certo, não é? Por que ele não dá a bênção para este, não é? E nem este, mas dá para lulav, para tâmara. Vamos lá? Abra comigo em Mateus 13, que você vai entender. O que eu estou fazendo é uma midrash, né? A Bíblia se explica pela própria Bíblia. Abre lá em Mateus 13, rapidinho, para encerrar, bem rápido, vamos lá. Mateus 13, Yeshua, ele faz uma parábola agora, não com as plantas, mas com a semente. Então ele diz que a parábola do semeador, no versículo 3, ele diz que o semeador saiu a semear a semente, e quando semeava a semente, uma caiu à beira do caminho, e vieram as aves a comer. Irmãos, isso é esse tipo aqui, ó, é o aravá, ou seja, eles são um tipo de gente que não tem cheiro e gente que não produz fruto. Você já viu isso? Gente que ele não tem nem cheiro, nem produz obra, não produz fruto, a vida dele é um vazio, normalmente não crê em nada também. Então, esse tipo de gente, olha aqui, o que aconteceu? Caiu à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Então, ela nem chegou, né? Ela não chegou a dar nada, ela começou a crescer, as aves comeram, nem nasceu. Então, é um tipo de pessoa. Depois, ele diz que a outra semente caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol queimou, e por não ter raízes secou, não é? Então, isso aqui é outro tipo de... você vê que ela já nasceu, não é? Ela já nasceu, mas ela não teve sustentação, e aí ela morreu. Você pode ver isso comigo, lá no versículo 19, que Yeshua já explica isso. Então ele fala, né? O que ouve a palavra e não a entende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Mateus 13, 19. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz, antes é de pouca duração, sobrevindo angústia, perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, é esse aqui, ó, é um mirto. Quando ele recebe a palavra, ele fica alegre e ele exala o cheiro de Deus, mas ele não dá fruto. Já viu isso? A gente fala muita brincadeira aí daquele crentex, parece crente, mas não é, né? Aquela pessoa que parece crente, ele está buscando, mas ele não decola. Esse é o tipo de gente que tem muito na igreja. Eu calculo, pela minha experiência de pastor de 26 anos, eu calculo que 20% a 30% cai nesse parágrafo, nesse tópico. São pessoas boas, são pessoas bacanas, mas você não vê o fruto do Espírito na vida dele. Eles estão na igreja, às vezes até diácono, às vezes até pastor, né? E ele não dá fruto, porque nos conhecerão pelos nossos frutos. Tá certo? Então a obra de Deus, a palavra de Deus é para dar fruto, e hoje é a festa dos frutos. Então já começaram a entender onde é que eu vou chegar? Muito bem, então esse é o radassim, não é? Ele tem cheiro, mas quando vem os problemas, quando tem que fazer uma renúncia, quando ele olha aquela cruz, fala, não serve para mim. Eu tenho amigos da minha época de Adonep ainda que vira para mim e diz assim, Marcelo, se a sua igreja não tivesse essa mania de santidade, eu seria seu membro. Mas você é muito radical, você quer a coisa muito certinho, para mim não dá. Eu prefiro ser aquele crente, né? Eu vou lá quando quero, ninguém muda a minha cabeça, ninguém não quero renúncia, mas eu tenho fé. É um tipo de gente, ele não dá fruto,
não é? Então, é o radaz. É esse aqui que compara com esse tipo da árvore frondosa. Ela tem cheiro, mas não dá fruto. Isso é um tipo de gente, não é? Muito bem. Depois, você vai ver, não é? Que ele fala o seguinte: o que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra, e ela fica, leia para mim rápido, leia na Bíblia, ela fica infrutífera. O que é infrutífera? Ela dava fruto, e agora não dá mais. Esse é o crente desviado. Ele é crente mesmo. Eu creio que crente desvia. Tem gente que fala assim, porque desviou, não nasceu de novo. Nasceu. Eu conheço gente que deu testemunho, trabalhou na obra, depois esfria na fé. Abandono. Não é? Então, esse tipo é o lulav. Ele dava fruto doce, não é? Mas nunca teve cheiro. Porque para ser completo, olha que esse deu fruto, mas não deu o cheiro, o perfume de Deus. Ele não exalou o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, na minha humilde interpretação, eu acho que o mundo judaico, que não explica porque o lulav, eles têm explicações que vai dar fruto, que é doce, mas não convence. Para mim, é este tipo. Porque ele dava fruto e se tornou infrutífero. Esse precisa voltar. Então, por isso que nos elementos, ele só dá a bênção para este tipo de pessoa. E eu entendo que é para este tipo, é aquele que foi lavado pelo sangue, é aquele que mais não está sendo vitorioso, porque Apocalipse 2, Apocalipse 3 e outras passagens é muito claro para mim, porque a nossa obra, o reino de Deus, é infelizmente, ou para mim infelizmente, para os vencedores. Não é? Então essa maioria das parábolas de Yeshua, o peixe bom, o peixe ruim, né? As virgens nécias, as virgens prudentes, irmãos, não tem sentido pôr a virgens nécias como incrédulo, como ateu. A Bíblia é para o crente. Então o crente é o crente que não produz fruto, é aquele que está ali na igreja, é aquele que não põe o azeite, aquele que não luta, aquele que não ora, aquele que não renuncia. Então, mais com o evangelho, desculpa aqui, eu não quero ofender ninguém, mas com esse evangelho absurdo, e muitas vezes fraco, vazio da prosperidade, só afunda a igreja do Senhor Yeshua, porque eles jogam justamente em coisas que não pede renúncia. E aqui fala, eu não sou contra a riqueza, a prosperidade bíblica, de jeito nenhum, mas aqui fala que se a pessoa não tiver o cheiro de Deus, o Espírito Santo de Deus, a riqueza vai sufocar a fé, e ele não vai aguentar. E Yeshua diz que até nós, se o tempo não fosse abreviado, nós também não aguentaríamos pelas provocações, pelas calúnias, pelas perseguições, pelas mortes e pela apostasia que virá. Irmãos, a coisa é muito séria. Essa igreja que é a igreja verdadeira, essa que é a igreja de Atos, essa que é a igreja apostólica. Mas construir uma igreja via Roma, não é, que não tem nada a ver com Jerusalém, que substituiu Israel, essas doutrinas malucas, não é? Doutrinas fora do contexto bíblico, doutrinas puramente de homens, afastam. Mas nós temos essas festas para mostrar, você foi escolhido, você aceitou Yeshua, você será vencedor. Ao que vencer, esse sentará a coluna do santuário de meu Deus. Ao que vencer, esse julgará as nações com Yeshua. É o que vencer, é o que perseverar. Por isso, Paulo, Hebreus, tantos dizem, não é? Que sejam irrepreensíveis o vosso espírito, as vossas emoções, a vossa alma, o vosso raciocínio e o vosso corpo. Gente, quer dizer que dependemos dele, mas nós temos uma coisa muito forte, ser vencedor. Isso é a paixão, isso é que move, né? Isso é que move o nosso Salvador Yeshua. Então, finalmente, ele fala, mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende. A fé vem pelo entender e dá fruto e produz 100, 60 e outro 30. Pode ser entendido como tipos de frutos ou pode ser entendido, né, safras, não é? Então, irmãos, este é o que tem cheiro, ele exala o perfume de Deus, não é? Ele renuncia, ele está sempre ali se renovando a fé dele, a cada manhã louvando, um adorador do Senhor, cheio do Espírito Santo, e ele paga um alto preço, nós pagamos um alto preço neste mundo, não é?
Mas nós vencemos, porque nele eu tenho a vitória, e ele é doce, a cidra é um doce excelente, não é? Então, este é o terra boa, e coincide então com esta boa semente de Yeshua. Você vê que Yeshua, quando pregava no contexto judaico, eles tinham esse entendimento desses tipos de pessoas, e eles entendiam muito bem essa palavra. Então eu quero, nesse momento, para continuar aqui a ministração, eu quero que você fique de pé, e eu vou dar essa bênção do Lulav, né? Primeiro diz assim: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'eheyanu vekieman veigianu lasman hazeh. Bendito seja tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, né? Que nos conservaste em vida, nos amparaste, nos fizeste chegar a esta época festiva. Diga amém. E agora vem a bênção do Lulav, né? Primeiro vira para baixo, depois vira para cima. Então, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu bemizvotav vesivanu al netilat Lulav. Bendito seja tu, Senhor, Rei do Universo, não é? Que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes a pegar o Lulav. Pai, em nome de Yeshua, eu quero quebrar a tradição judaica e abençoar todos os 4 tipos de pessoa. Aquele que já está no teu caminho, que renuncia, que continue ainda mais forte, não é? Revelando o Senhor na palavra, entendendo-a e dando fruto a 100 por 1. Aquele, Senhor, que é mato, que aquele que não crê, aquele que está morto espiritualmente, que ele venha entender a tua palavra, e que as aves de rapina as aves não venham comer. Pai, aquele também que está dando cheiro, mas não dá fruto, eu quero que ele comece, Senhor, a dar fruto. E aquele, Senhor, que já está dando fruto, é doce, mas ainda não chegou a exalar o Espírito Santo, Pai, eu quero que ele seja abençoado, é o Lulav. Então nós queremos orar aqui pelo nosso Brasil, afastando o Brasil de toda a corrupção. Meu Pai, eu coloco o nosso governo, a nossa presidente, o nosso Senado, nossa Câmara Legislativa, a Câmara, Senhor, dos Deputados, coloco, Senhor, esses jurados do Supremo. Tenha misericórdia desses governantes, Senhor, e nós pedimos que o Senhor livre o Brasil da falcatrua, da corrupção, e nós oramos para que esses 4 tipos de gente sejam alcançados, e os crentes, que é o bom fruto, é aquele que exala o cheiro e dá fruto, seja ele o condutor desse país, e que ele possa, nessas orações proféticas, mudar a situação. Nós abençoamos os países do norte, todos esses do norte nós abençoamos, Senhor, aos países do leste, oramos por Israel agora, para que Israel seja salvo, aqui no leste, onde está situado Jerusalém. Senhor, salve os judeus, que eles venham conhecer e dizer Baruch Haba Beshem Adonai. Os países do oeste, nós oramos e abençoamos todos eles, em nome de Yeshua HaMashiach. Senhor, faça o teu milagre por todas as nações, é a nossa oração. Eu sei que o Senhor ordenou isto que eu faço como estatuto perpétuo ao casa de Israel, porque eu sei que está... Nós não entendemos tudo, mas eu sei que isso está gerando, Senhor, os teus propósitos e cumprindo as tuas promessas. Em nome de Yeshua, amém. Pode se assentar. Amém? Amém. Bom, essa é uma pequena introdução da festa do tabernáculo para você entender. Mas agora nós queremos ministrar um pouquinho, rapidamente, não é? Aqui para você. Você vai agora prestar atenção aqui, que eu vou repetir alguns pontinhos, talvez para você seja novidade. Nós, irmãos, a festa de tabernáculo, ela fala do passado, né? Porque aqui fala, no versículo capítulo 23, que nós devemos habitar em tendas, não é? Lá na minha casa tem uma tenda, hoje os netinhos brincaram lá, na casa do Mateus estão comendo lá, porque é uma tenda grande, tem uma área grande, não é? Então, por 7 dias, para lembrar que estávamos no deserto, que moramos em tendas, né? Mas que houve uma redenção, que houve um braço forte, não é? Que fez o povo de Israel adentrar na Canaã. E fazendo uma analogia, a igreja está também no deserto do mundo, caminhando para Canaã, e também precisamos lembrar dessas festas para nos fortalecer. E Zacarias 14, que está escrito aqui, Zacarias 14, mostra que as nações subirão a Jerusalém todos os anos,
na festa de tabernáculo para adorar o grande rei. Então é uma festa de adoração, é uma festa das nações, não é? E por isso eu pedi que você orasse pelas nações. Lembremos que nós celebramos essa festa profética e messiânica, porque fala de Yeshua que virá, que voltará. E ela está conectada com as bodas do Cordeiro, lá de Apocalipse, é o casamento da igreja. Agora, irmãos, judeus e gentios, esse símbolo nosso, do nosso ministério da menorá com o peixinho, lembra que o peixinho é o símbolo do cristianismo, da igreja do primeiro século, não é? E a menorá é o símbolo da casa de Israel, não é? E, irmãos, nós precisamos ter um entendimento de judeus e gentios crentes em Yeshua. A palavra sempre foi para os dois, não é? A palavra nunca foi para os gentios, como se Deus rejeitasse Israel, e nunca foi só para Israel, Deus esquecendo os gentios. Deus escolheu o povo judeu e tem uma aliança com o chamado irrevogável por causa das nações. Israel, na verdade, é a nação corporativa que representa as nações. Por isso Deus deu a Torá, não foi para Israel, foi para as nações. As nações não podem matar, não podem tirar a mulher do outro, não podem adulterar, não podem desonrar pai e mãe. Esses são mandamentos universais, não é verdade? Então eu quero aqui te dar duas revelações agora. Duas revelações. Talvez você já celebrou o tabernáculo comigo, mas ainda não teve essa revelação. Nós temos que reparar o erro teológico, cada festa dessa, reparar o erro teológico de judeus e gentios, assim como era na igreja no princípio, assim será no final. A igreja, irmãos, a igreja do primeiro século era judeus, crentes e gentios. Você vê isso na Bíblia, Yeshua aí na sinagoga, pregando, Paulo na sinagoga de Corinto, Atos capítulo 18, mostra que ele persuadia judeus e gregos. Esses gregos estavam dentro da sinagoga, eram juntos, a igreja apostólica era uma só, judeus e gentios em Cristo. É assim que Deus vê, não é? Mas o que aconteceu? O erro teológico. A igreja expulsou, depois muda para Roma, expulsa os judeus das igrejas, e aí fala que Israel é a raça ruim que matou Jesus, e começam os concílios, os cruzados, as inquisições, os holocaustos, e vai por aí afora. Até hoje a igreja cristã, inclusive evangélica, tem dificuldade de aceitar Israel. Irmãos, eu sou pastor há 26 anos, 17 anos de Ministério de Ancião, eu nunca fui tão rejeitado nos últimos 17 anos. Não sou entendido por meus colegas que comem, que bebem comigo, que viajam comigo, que pregaram comigo, que dormiram no mesmo quarto de hotel que eu dormi. Não entendem. Não entendem. Eu faço tudo porque é uma revelação. Como é difícil pôr Israel dentro deles. Não é amar Israel, não é comprar passagem aérea e visitar Israel e ficar lá tirando onda que o judeu é uma raça ruim que matou Jesus, ou que o judeu está tudo nas trevas, coitado, está lá de chapéu preto, de casaca preta, uns doidos, malucos doidos. Irmãos, é uma maneira de ver errado. Primeiramente os da casa de Israel. Este foi a Betsorá. A Betsorá, que quer dizer boas novas, ela está cheia no Antigo Testamento, mas os tradutores que manipularam a Bíblia para mostrar graça só no Novo Testamento e para não aparecer a palavra graça no Antigo, tiram essas palavras. Está cheio de boas novas, e a boas novas chama Evangelho no Antigo Testamento. Está certo? Não é? Como a palavra graça, que é Hesed. Por isso que é bom saber um pouquinho de hebraico. Hesed, você pega o original da Torá aqui, Hesed, é a graça. Eles traduzem como misericórdia, como compaixão, como caridade, e sai por aí afora. Mas não põe a palavra graça, para que ela fique só no Novo Testamento. Isso é uma consequência da separação de Israel. A igreja sem Israel, irmãos, Romanos 9 é muito claro, que em Cristo as nações, Romanos 2, que o muro de separação foi quebrado. Agora, os que estavam longe, as nações, passam a estar perto. E Romanos 9, casando com Efésios 2, Paulo entende essa revelação e fala, as nações agora em Cristo, que foi enxertada, Romanos 11, na oliveira que é Israel, elas participam da mesma seiva. O que é seiva? Raiz, bênção. Elas participam dos mesmos pactos. Se você está sentado aqui, você está no pacto de Abraão, você está no pacto das alianças davídicas, você está nos pactos dos profetas, os profetas falaram para você, mesmo você não sendo judeu.
Entende? Porque você está enxertado, está conectado, você estava longe, mas agora está perto, não é? Das promessas, das bênçãos, das festas, tudo isso fala. E a igreja tem uma antipatia, isso é judaizante, tudo é judaizante, vai cantar em hebraico é judaizante, vai fazer um rito é judaizante. Irmãos, isso veio de Roma, mas não veio da igreja do primeiro século. Até o 5º século, o Papa Gregório, no ano 590, depois de Cristo, ele institui o seguinte: todo crente cristão que guardar o Shabat vai ser cúmplice da morte de Cristo. Esses decretos é que mataram a igreja, é que separaram a igreja de vez de Israel. Aqui, irmãos, há 1.500 anos atrás. Mas isso não era na época de Paulo, não era da época de Yeshua, não era da época da igreja apostólica. Agora a revelação para você. Atos capítulo 1. Yeshua subiu aos céus. E ele disse antes de subir: do mesmo modo que eu subo, eu vou voltar. E esse modo, irmão, não é no Monte das Oliveiras ali, não. Claro que ali ele adentra, Apocalipse confirma isso. Para mim mesmo o modo é do modus vivendi. Da mesma maneira que eu deixei essa igreja, eu quero encontrá-la quando eu voltar. E melhor, porque em meu nome farão coisas maiores. Mas o que a igreja fez? Se separou de Israel, mudou para Roma, fez doutrinas estranhas, doutrinas perigosas, fez sacramentos, credos, dogmas. Ai, como é difícil a igreja quebrar esses dogmas. Divisões atrás de divisões, quebrou a unidade, quebrou tudo. Mas agora é a hora, a igreja não tem que ir para trás, ela não tem que ir para frente, ela tem que ir para trás. Consertar onde errou e voltar. Isso chama em hebraico techuvá, retorno. Retorno às suas raízes, retorno à igreja do primeiro século. Não é? Se daqui a Belo Horizonte você vai para o Rio, você pega 34 graus leste. O avião sai aqui da Pampulha com 34 graus. Se ele sair com 35, 1 grau só, 1 grau na origem, quando chega no destino, você para. Você não chega no Rio. Você vai chegar em São Gonçalo, na terra da minha irmã ali, né, lá para cima, Campos. Mas é 1 grau só, não faz mal. Faz sim, porque você está na proa. Então, quando um piloto de avião, ele perde, porque lá não tem estrada, não tem placa, sinal de trânsito. Quando ele perde, o que ele faz? Não tente consertar. Eu que fiz curso de pilotagem quando fazia engenharia, me lembro, o instrutor falava comigo: Marcelo, se você se perder, não tente consertar. Eu vou chegar um grau para cá, 1 grau para a direita, para a esquerda, que você se perde ainda mais. Se você perder, e eu já perdi, quase morri, volte para a origem. Da onde você saiu? O avião que você decola está com a proa marcada, Pampulha, 90 graus norte. Eu já estou com ele lá gravado na memória. Se eu errei, eu faço 90 graus norte, pego até eu encontrar a proa correta, daí eu acerto e pego o destino correto. Não tente consertar no meio do caminho. Por isso que a igreja não adianta, desculpa aqui a minha braveza. Para mim a igreja não precisa mais de reforma, nem reformão, nem reforminha, não precisa, porque reformar aceita qualquer coisa. Agora restaurar tem que ser o original, como era. Por isso nós pregamos a restauração das raízes. Isso é techuvá, é o retorno à igreja apostólica, a igreja de Cristo, não é verdade? E agora vem a revelação. Do mesmo modo que Yeshua deixou a igreja, ele quer encontrá-la. Amém? E ele deixou a igreja com judeus e gentios nele. Lembra Cornélio? Lembra Atos 15? Eles não impuseram aos gentios judaísmo. Não precisa praticar judaísmo. Você vai crer em Cristo, mas você tem direito às promessas. E Tiago falou em Atos 15, se vocês quiserem aprender Moisés, vai na sinagoga mais próxima de vocês. Ele mandou os crentes na graça, vai aprender a lei, porque a lei mostra o seu erro. A lei mostra a sua qualidade de vida. A graça sem a lei fica sem graça. Graça de perdoar pecado, mas e daí? Perdoo meus pecados, mas eu erro de novo. Por isso eu tenho que conhecer a lei. A lei é justa, santa e boa, diz Paulo em Romanos 7, 22.
Não é verdade? Agora, outra revelação. Yeshua deixou uma igreja apostólica. E ele voltará para buscar uma igreja apostólica. Quando eu prego as bênçãos do primeiro século, todo mundo quer. Mas nos meus seminários, quando eu prego a renúncia, a perseguição do primeiro século, você fala, irmão, eu te botei a parte boa, agora a parte ruim, você vai ser odiado pelo próprio colega pastor, você vai ser odiado pela igreja, vai ser odiado pelo governo. Quando você mexe na ferida, você vai ser odiado. Sabe por quê? Se nós queremos as bênçãos da igreja do primeiro século, nós também receberemos as perseguições da igreja do primeiro século. Essas perseguições, para mim, mostram que eu estou no caminho correto. Amém? Por isso que eu não me abalo. Hoje o irmão aí, coitado, está aqui, coitado não, graças a ele, está aqui me assistindo ali, nem vou olhar muito para ele não. Ele me deu uma notícia de um pastor tão amigo, tão vizinho, que falou tão mal de mim que eu não acreditei. Eu falei, não pode ser ele. Ele é meu vizinho, não pode fazer isso comigo. Mas falou. É incrível, punhaladas. Né? E a gente fazendo tudo para poder entrar, para poder ter uma igreja santa, pura, sem defeito, unida. Mas não, Israel não pode entrar aqui. Irmãos, a igreja renunciou a Israel. E se ela continua renunciando, ela está fora do propósito divino para o cumprimento profético. Nem a igreja pode ficar sem Israel, e nem Israel pode substituir a igreja. Quer dizer, a igreja não substitui Israel, mas Israel também não pode substituir a igreja, como está acontecendo com certos movimentos judaico-messiânicos. Colegas nossos estão errados, porque eles estão fazendo um judaísmo que exclui o gentio. Por isso que essa casa aqui tem judeus, mas a maioria não são judeus. E eles são respeitados como não judeus. Eles não viram judeus nessa casa, porque cada um floresce como foi chamado. Amém? Amém? Então vamos continuar. Então, meu irmão, esses são os 7 dias que Yeshua vem tabernacular conosco. E o 8º é conhecido como Simhat Torá, alegria da Torá. Os sábios antigos dizem que durante a festa do tabernáculo, a presença de Deus se assenta no templo de Jerusalém. Eu creio hoje, agora, mesmo não havendo templo, essa festa é um mistério. Agora imagina essa igreja que tem direito a esse estatuto. Se a igreja tem direito ao estatuto do dízimo, por que não pode ter das festas? Se tem mais festas no Novo Testamento, que disso se encontra só no Antigo. No Novo não tem. E a igreja está certa, porque pelo enxerto ela pode receber a bênção do dízimo. E se as festas, todas essas, tem no Novo Testamento, por que ela não descobre? Ah, é coisa de judeu. Então devolva o dízimo, que é coisa de judeu também. Ô, gente, é uma incoerência uma atrás da outra. Vamos lá, vamos pensar nos gráficos. Sukkot. O que é o Shabat? O Aleph e o Tav, o início e o fim. Shabat, meu irmão, olha, Shabat tem vários motivos. Um deles é o milênio. No 7º descansará. 6.000 anos o homem vai ficar aqui sofrendo e penando na direção do pecado. O mundo jaz no maligno. Mas com o Messias haverá um reino de justiça, de alegria e de paz. Romanos 14. E aqui, quando todas as festas falam do Aleph e do Tav, de Adão, pecado e da redenção, o Tav. Em grego é Alfa e Ômega. Mas nós somos judeus, para que eu tenho que pegar a língua grega, se a língua da Bíblia é o hebraico? Então é o Aleph e o Tav. Agora olha que revelação interessante. Adão vem o pecado, lembra que você não herda o pecado de Adão, você herda a herança de Adão. Qual foi a herança dele? A morte espiritual e física. Seu corpo morre. A morte espiritual, quando Yeshua veio na sua primeira vinda, ele tratou com a morte espiritual. Nicodemos capítulo 3, João capítulo 3, Nicodemos, lembra? Nascer de novo em espírito, em Yeshua. Então, quando eu nasço de novo em Yeshua, meu espírito é religado, reacendido e vivifica. Eu deixo a morte, eu venço a herança maldita de Adão, que é a morte espiritual. E a morte física, os crentes estão morrendo? Sim ou não? Sim.
mas vai haver a segunda vinda, que haverá a ressurreição. Então vai cumprir, vai destruir no milênio 100% a morte. Por isso que a Bíblia fala, ó morte foi tragada, o último inimigo do homem, a morte. Marcando as duas vindas de Yeshua. E as festas, olha para mim, você consegue entender essas duas vindas. Você consegue se posicionar onde é que você está. A igreja quer celebrar Natal, como se menino Jesus salvasse. Eu nunca vi menino salvando. Menino não sabe nada, só falar só o que suja a fralda. E depende 100% do pai. Agora um Jesus de 33 anos e meio, que morreu por você, este salva. Esse é o rei. Então Yeshua, em sua primeira vinda, ele veio como profeta e veio como sacerdote, sim. Porque ele tinha um ministério sacerdotal. Por parte de Maria, ele tinha o seu DNA levítico. Porque Maria era sobrinha de Zacarias, que era sacerdote. Então ele tinha, da parte de mãe, ele tinha o DNA X, na linguagem médica, né? De Maria, levita. Então ele era sacerdote. Mas ele tinha também o de rei. Ele veio da casa do rei Davi, então ele tinha o DNA de rei, o Y dele era da casa de Davi. Né? E de profeta também. Então ele veio como profeta, como sacerdote em sua primeira vinda. Moshe prepara a lei. O mundo estava sem lei. Não poderia existir graça se não houvesse a lei. Graça para perdoar pecado. Que pecado? Quem me fala que é pecado? Por isso, irmãos, a igreja tem que entender, vocês têm que entender, que eu estou na graça em Yeshua, na graça na verdade dele, mas eu estou limitado. A lei é a cerca. Eu tenho uma cerca até onde na graça posso ir. Eu não posso pular a cerca. Se eu adulterar, eu quebro um mandamento da Torá e pulo a cerca. Se eu matar, se eu furtar. Como o Brasil, se o Brasil guardasse só 2 mandamentos, não matar e não furtar, nossos presídios estariam praticamente vazios. E ninguém queria ser deputado, nem senador, nem ser presidente, não teria partido. É um problema sério. Então, meu irmão, o mundo já estaria quase no paraíso se praticasse a Torá, um pedacinho dessas 10 leis das 613. É coisa de judeu. Que coisa de judeu? Essa é para uma humanidade, não é para coisa de judeu, não. Aí veio Moshe, depois, e Moshe com a letra Men, né? Moshe. E Machia. Então Moisés tipifica um tipo de Machia. E Machia vem cumprir essa lei, ele não revogou, não anulou, ele cumpriu tudo, foi circuncidado no 8º dia, foi apresentado no 40º dia, não é? Fez todo, guardava o Shabat, não é? Não é isso? Então ele deu o exemplo dele na graça, e agora vai vir no Tav, no final, no início e fim, o Tikkun Olam. Aqui veio o Tikkun individual, a redenção individual. É disponível à humanidade, mas aquele que crê é salvo. Aquele que crê na obra da cruz de Yeshua e tem uma experiência no nascimento com ele é salvo. Essa é a redenção individual. Mas Deus não quer. Meu irmão, olha para mim que eu estou ficando nervoso. A igreja tem uma pressa de ser arrebatada. Isso é de teoria de Darby de 200 anos atrás, pré-tribulacionista. Irmão, não tem o menor sentido isso. Sabe por que a igreja é pré-tribulacionista? Porque ela substitui Israel. Então ela já cumpriu as profecias para ir embora. Não é a igreja que vai embora, é o céu que vem para cá. Não é a igreja que vai para o céu, é o céu que vem, você gera. Celebrando as festas, você está gerando isso. Daqui na redenção, no Tikkun Olam, na redenção total, o milênio, no início do reino fisicamente de Deus. É claro que vamos ser arrebatados, casamos com o Senhor. O arrebatamento não é para te levar para o céu, é para você desposar Cristo. Você já é noivo dela. Paulo fala que você é noiva. E essa noiva é sem ruga e sem mácula. E se ela é sem ruga, ela é nova. Isso é uma revelação, né? Que eu brinco com a palavra ruga. Ruga aí é pecado, mas ruga também é de gente velha que tem ruga. E Yeshua não vem buscar uma noiva sem dente, de pé empoeirado, cabelos cheios de piolhos, olhos caídos, morteiros.
Não, ele vem gorda. Não, ele vem buscar uma noiva ataviada, cabelos encaracolados com pérolas, magrinha, porque vai subir, tem que ser leve. Estou brincando, né? Leve de pureza, porque o pecado pesa, não é verdade? Todo pecado pesa. Então, Yeshua vem na sua segunda vinda com o Tikkun Olam. Por que nós oramos? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Sempre falando nesse haolam, nesse olam que vem, nessa eternidade vindoura. Irmão, essa é a nossa missão. Ontem, né, fui num casamento católico de um sobrinho, não é? Na igreja católica, aqui no Itapuã, e acabou que a noiva apareceu, mas o padre não apareceu. Esqueceu. Acontece. E eu falei com o meu sobrinho, você é meu sobrinho, vamos fazer um casamento. Você não é crente, mas eu faço o casamento, eu faço porque eu não vou negar a bênção a quem quer. Aí eu abençoei só o noivado. Não, mas minha esposa é católica, não é católica, ela não vai aceitar. Falou que judeu nunca. Aí, tudo bem. Aí o padre não vem a mãe dele e fala, Marcelo. Na mesma hora, eu celebrei o casamento, mandei lavrar um termo lá, que eu não tinha aquela responsabilidade, foi o público que me elegeu ali pela ausência do sacerdote. E celebrei. Irmãos, quando eu celebrei, rapidinho. E aí eu falei, mas o que eu vou falar? Eu fui pego assim, com 2 minutos que ela me falou, 2 minutos eu já estava pregando. E já estava entrando e tocando as músicas. Não fiz um casamento judaico, evidentemente, né? Mas dei aquela bênção que vocês conhecem, da aliança. E falei, vós sois a luz do mundo. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Vocês estão casando, casais hoje é para ser luz. E falei da luz. Falei do amor, falei de Cristo, falei dessa paixão, falei para eles, não é? Quando aí dei a benção arônica, tirei o meu equipado do bolso que eu já ando armado, e pus lá, e dei a bênção, me apresentei como um rabino messiânico, né? E aí, a igreja católica toda aplaudiu. E o povo aplaudiu de pé. Ninguém queria ir embora. De 1h30 que eu estava lá esperando o padre. Aí fui para a recepção. Falei com a minha mulher, tem que ir, está tarde, mas tem que ir. Quando eu cheguei lá, as moças beijando a minha mão. Falei, o que é isso? Não sou bispo, não. As moças beijando a minha mão, os homens me abraçando. Parecia que eu era o noivo. Mas o que eu fiz? Levei um pouquinho de vida. De luz. Essa que é a missão da igreja. Não quer ser arrebatado embora amanhã. Espera aí, mas quem vai cuidar disso aqui? Quem vai tirar as trevas? Somos nós. Vós sois a luz do mundo. Você quer partir? Diga ao seu vizinho, calma, irmão. Não chegou a nossa hora ainda não. Diga para o seu vizinho agora, você quer que Deus arrebata os ramos e deixa a raiz, que é judeu? Hein? Pensa, tem que pensar um pouquinho só. Essas doutrinas não têm sentido, arrebata os galhos, mas a raiz fica. Que enxerto é esse? Se Deus enxertou, ele só vê um. E eu te provo na Bíblia, Efésios 2,19, a família de Deus, judeus e gentios em Cristo. Eu não falei nada, eu só mostrei. Eu vou traumatizar vocês, a igreja católica. Eu sei que tem uma senhora aqui da igreja católica, aqui tem católicos também, nós damos boas-vindas a eles. Mas, isso não quer dizer que concordo com tudo. Mas eu vou citar São Francisco de Assis, que era, quando era jovem, que estudei seminário católico, eu era devoto dele também. Era de Nossa Senhora Perpétua Socorro e São Francisco de Assis. E, não riam. Quando eu era devoto de São Francisco de Assis,
Eu li muitas vezes o livro dele. E sabe o que ele dizia? Dá vontade de dar para Jocum, para os missionários. Ele falava assim: quando for pregar o evangelho, não pregue, mostre, faça. Ô irmãos, há uma essência também. Não posso falar que todo mundo foi errado. Não. Há homens santos, há homens que entenderam abençoar as boas novas. É que fiz ontem para ser aplaudido, eu não falei nada. Não deu tempo, que eu falei só 5 minutos. Como eles podem me aplaudir em 5 minutos? Mas eu mostrei amor. Mostrei Cristo. Mostrei que há uma redenção. Que há uma luz que está chegando e que quer brilhar. E vou escolher você para brilhar em você. Amém? Amém? Vamos lá, vamos embora para encerrar. Vamos embora. É uma festa que vemos a redenção de Deus através de Jesus se cumprindo, caminhando para o reino vindouro milênio. Desde que Adão caiu, o Espírito Santo não para de trabalhar. O Espírito Santo era o governador da terra com Adão, que o Adão tinha o Espírito de Deus. Mas quando Adão peca, o Espírito do bem e do mal sai. Sai do homem. E o homem começa a administrar a terra até hoje pela própria cabeça. É o caos que está aí. É o caos. Por isso Yeshua falou: vai esfriar o amor até no final dos tempos. E vai ficar muito pior que vocês estão vendo. E aí ele começa com Mateus 24, que vocês gostam demais, né? Para poder ir embora, para poder ser arrebatado amanhã. Eu vou para o céu. O que você vai fazer lá, irmão? Não sei, mas lá é bom. Ficar tocando harpa com Paulo, recitando o salmo com Davi. Que isso, irmão? Que evangelho maluco é esse? Que céu é esse? Está parecendo céu daí de outras religiões? Paraíso entre parentes. Irmãos, há uma revelação aqui, agora. E Tabernáculos fala disso, do Tikkun Olam. Porque os profetas falaram, todos os profetas falam do Tikkun Olam, todos os profetas. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abacuque, Oséias, Miqueias, todos falam do Tikkun Olam. Uns falam mais como Isaías, que o leopardo vai pastorear com o cabritinho, não é? O leão com o cordeirinho, com o bezerrinho. Irmãos, que isso? A redenção chega à terra. As pedras, Yeshua disse, se vocês não falarem, elas falarão. A terra geme por essa redenção. A natureza, a ecologia, as águas, as fontes, mananciais gemem por essa redenção. Por essa tzedek, justiça. O que é justiça em hebraico? Tzedek. Tudo na posição correta a começar da sua vida. Não trai, não mente, não é? Não engana, não enrola. Não é verdade? E vai por aí afora, não é? Então, irmãos, governar a terra precisa do controle do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Mas haverá uma redenção das nações. Hoje eu consigo governar mal a minha vida e a minha casa. E um pouco vocês. Que muitas vezes são ovelhas duras, ovelhas que não ouvem. Falei, Jorge, compra mais cotonete, porque a fé vem pelo ouvir a palavra, Jorge. Põe ali na portaria, vai cada um. Mas eu estou falando espiritualmente. As pessoas têm dificuldade de crer na palavra, não é? E Tabernáculos vem falar isso. Tabernáculos vem falar que essa tenda mostrada no deserto durante 40 anos é uma provação. E agora se repete conosco, esse mundo é deserto, meu irmão. Esse mundo é deserto, mas eu tenho a minha Canaã, eu tenho o meu destino. E Yeshua não prometeu, Deus não prometeu que você entregando a vida a Ele, você não teria problemas. Mas Ele prometeu, através dele e dos profetas, que Ele estaria com você em todas as horas. Ele estaria nas tribulações. Ainda que você vá para o sombra do vale da morte, lá estarei eu, lá estarei a minha mão estendida para você. É isso que me faz diferente, é isso que me faz apaixonado. É por isso eu levanto de manhã, escovo o dente, já pensando no reino. O que posso fazer? O que posso fazer hoje? O que posso mudar o mundo? Você nasceu para mudar o mundo. Você nasceu para ser luz. E Mateus 5 fala, não se pode ser luz, se põe uma gamela em cima da lâmpada. Ela tem que tirar tudo e pôr a luz no candelabro para que ela brilhe
para todos que estão ao seu lado. E eu vou resumir agora que eu vou encerrar, vocês estão com fome e já estão quase no lanche. O novo tempo para a sua vida eu quero profetizar, porque se tabernáculo é uma festa messiânica, sabia que você ia me apresentar essa placa, é para nossas famílias. Eu ia falar aqui do mês de Tishrei, que acabou, e do mês de Shevan, que começa agora, né? Daqui a 10 dias começa Shevan. No judaísmo, eu não vou falar não, deixa. Mas só para te pegar, o mês de Tishrei é o mês tato, casamento. Então foi que há o mês do casamento. E eu falei, meu Deus, que revelação, os judeus escrevem essas coisas, mas não sabem. Eles não creem em Yeshua. Mas Yeshua vai vir buscar, mais uma prova que Yeshua vem buscar a sua igreja em tabernáculo, esse casamento, essa tenda, esse palio nupcial, que é a Sukkah, que também representa isso. Tabernacular com Yeshua. Casamento. Por isso que o mês de Tishrei é o 7º. E o mês 8º agora é o Shevan. E o Shevan, olha só que interessante, o mês de Shevan a tribo é de Menahem, de Manaim, de Manassés. E o Tishrei é de Efraim. Efraim é as nações. É Deus buscando e resgatando as nações em tabernáculos. Estão entendendo? Os meses em hebraico falam da redenção. Mas a igreja de Roma mudou tudo. O ano começa em janeiro e fim de papo. Né? E aí marca a data para Jesus nascer. Marca essas coisas todas e faz aí. Gente, eu não sou contra Natal não, viu? Pode celebrar uma festa maravilhosa, mas você tem que entender que não tem nada a ver aquela festa com o nascimento de Cristo. Isso você tem que entender. Aliás, a Igreja Católica nunca mentiu. Ela sempre fala, ele não nasceu aí, mas eu marquei porque era o dia do sol. Acabou. Ele explica, agora cabe você aceitar ou não. Agora, olha, como é que chama? Manassés, quer dizer esquecer, soltar por cima e para longe. A letra que reina nesse mês é a letra N, porque vem de Eno, radical de Num, reinar. Gente, isso fecha. Um mês ele me arrebata, faço Yom Kippur, me arrebata, caso com ele. E depois volto para reinar. No mês seguinte, é agora quinta-feira, Simchat Torá, que é o 8º dia, alegria da Torá. Por que alegria da Torá? A Torá não quer dizer lei, Torá quer dizer instrução em hebraico. Palavra de Deus. Yeshua é a palavra que se fez carne. E ele voltará em carne. Tem muita revelação, mas não vou falar, porque não dá tempo. Dilúvio, por exemplo, aconteceu 17 de Shevan. Interessantíssimo observar essas coisas. Paulo fala isso, guardemos, pois, as boas tradições orais e escritas. Essa é uma tradição oral, passada de pai para filho. Incrível, eu não posso falar aqui, mas o olfato é o perfume de Deus. Tudo está atrelado aos meses, às festas. Perfume. Falei dos elementos, perfume. Que isso? Se o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus, ele tem que exalar a natureza de Deus. E agora, para encerrar, vamos passar para frente, vamos pular. Dos 13 atributos do caráter de Deus que você vê em Êxodo, capítulo 34, o único lugar da Bíblia que se vê os 13 atributos do caráter de Deus, Êxodo 34. Mas se você está na graça e não quer estudar a lei, você não vai saber dessas coisas. E dos 13 atributos, Paulo, em Gálatas 5, mostra os 9 frutos do caráter de Deus. Dos 13, você nunca vai alcançar 13, porque você não é Deus. Você foi criado em imagem e semelhança dele. Eu tenho 9 frutos da natureza dele. Por isso, se eu tenho eu não pareço. 1 para 13, faz a porcentagem aí. 1 dividido por 13, rápido. Calcula para mim. Espera aí. 10%. É muito pouco. Se o Mateus parecesse comigo só 10%, não parece nada, né? Mas quando um filho parece 60%, 70%, parece com você, né? Então, 9 de 13 dá quanto? 9 de 13. 9 dividido por 13 dá quantos por cento? Perto de 75%. 80%. Ei,
80% eu falo quem é o pai. Traz aqui o caboclo que eu vou falar. Seu pai é aquele. Tá certo? Eu identifico. Assim o Espírito Santo, nessa festa, está identificando quem é quem no nosso meio. E ele vai identificar, por isso aqui, Gálatas 5. Porque ele, a natureza divina, somente Yeshua podemos nascer de novo e começar a tomar posse disso. Sem Yeshua, eu posso ter amor, alegria, posso ser paciente e bondade, mas é uma bondade humana, é um amor humano. Você entende isso? É uma paciência humana, não divina. Por isso que o perdão é algo divino. O perdão humano é falho, mas quando você toma o perdão de Deus e perdoa o próximo, e passa o perdão de Deus por você, o perdão dá efeito. Gera resultado. E para encerrar, irmãos, vou te dar a última revelação da festa. Eu aprendi isso com o irmão católico. Eu pregava na igreja da Lagoinha, quando eu era pastor lá, e esse irmão soube, meu colega de seminário católico, soube que eu estava lá, e falou, não acredito que o Marcelo virou pastor. E saiu lá de Sete Lagoas, de Caetano Nopes, perto de Sete Lagoas, e veio para cá me ver. E eu preguei, lembro até hoje, Anulando os Laços, é um livro que eu tenho aí, né? Mensagem poderosa. Aí ele falou, Marcelo, parabéns pela mensagem, mas eu quero te dar uma revelação que o Espírito de Deus me falou. E ele falou, eu desafio você a pegar toda a Bíblia, todos os livros, todos os capítulos, eu te garanto que todos os capítulos de Deus, pelo menos um fruto do Espírito você encontra. Eu fui checar aquilo e comecei a ver até hoje. Qualquer capítulo que eu abro, pelo menos um fruto eu acho. E quando cheguei em Mateus capítulo 5, eu achei os 9, quase na sequência, que são as 9 bem-aventuranças. Eu não dá tempo de eu fazer esse estudo para você, porque eu tenho que pegar um pouquinho do hebraico. Porque essas traduções são terríveis. Essas traduções são terríveis. O grego é terrível. Desculpa aqui. Espero que eu não tenha professor de grego. Eu fui fazer isso lá no Ceará, em Fortaleza. O reitor da universidade era professor de grego. Eu saí, senão me apanhava. Eu saí correndo. Eu já sofri muito, irmãos. Eu já corri, não foi de ladrão, foi de pastor que eu ia apanhar. Literalmente. E partiu para cima. Heresia. Tudo heresia, né? Mas não é heresia, não. O homem pode ter isso tudo aqui, mas se não vem do Espírito, ele não domina nada, ele não tem nada. Então, irmãos, fique de pé. O amor de Deus. O ahavá. Em grego, agapau. O amor que tudo sofre, o amor que tudo crê, o amor que tudo espera, o amor que tudo suporta. Não é mole não. O amor tem sofrimento, o amor tem renúncia. Ué, que papo é esse, paixão? Paixão não tem renúncia de nada. É a carne que fala. Mas o amor de Deus, você tem que sofrer. Você tem que esperar pela conversão do seu marido há 40 anos, danado não converte. Não é mole não, estou citando exemplos reais, só não posso citar o nome aqui. O amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor tudo suporta. Então aí vai, se você começa a fazer uma midrasha com Paulo, você vai entender os atributos do amor de Deus, é o caráter dele. Depois Deus quer que nós tenhamos alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, a nossa perseverança, a nossa obstinação, o nosso renovo. Você levanta de manhã e bate o pé e fala, eu vou vencer. Saia, Satanás, em nome de Yeshua, você não vai me impedir. Afaste de mim esses maus pensamentos. Tire de mim todo desânimo, toda tristeza, toda solidão, toda depressão. Irmãos, trabalhe com a depressão, com a palavra. Amém. Vou para o psicólogo, vou para o psiquiatra, vou tomar Rivotril para dormir, Ocadil para viver, vou tomar Loxatam para trabalhar. Vai, funciona, e te leva para a sepultura mais rápido.
Irmãos, eu não sou contra remédios, hipótese nenhuma, porque Deus trabalha o remédio. Tem depressão que você tem que tomar um remédio forte mesmo. Mas reaja, porque é impossível, não combina uma depressão com o tempo do Espírito Santo, senão ou a Bíblia mentiu, ou a depressão é mais forte que o Espírito Santo. Reaja. Diga ao seu vizinho, reaja. Você pode. Diga para ele. Zikanan, você pode. Diga para ele, you can, você pode. Diga para ele, vous pouvez, você pode. Diga para ele, tu puedes. Alegria não depende da minha emoção. Minha emoção, meu América, coitado, tem que ganhar para eu me alegrar um pouco. Se eu fosse depender do meu time, eu estaria pior alegria do mundo. Compro camisinha verde para os netos. Ninguém quer seguir o América, só eu. Continuo isolado na família, torcedor do América. Eu e meu pobre pai. O pai dele que já morreu, americano, doente. Alegria, ela vem. Olha para mim para encerrar. Olha para mim. Se aqui é trevas, como eu tiro as trevas? Eu vou falar, trevas, saia em nome de Jesus. Eu vou jogando as trevas fora, em nome de Jesus. Acenda a luz. Onde estavam as trevas? Assim é a alegria do Senhor. Eu estou triste, Rabino. Eu sei. Ora para minha tristeza ir embora. Eu falei, eu não. Ela não vai embora. Porque ela é sua. Agora eu oro pela alegria do Senhor. Que se ela entrar, onde está a tristeza? Irmãos, são essas coisas que os crentes precisam aprender. Corre para as novenas, para as quarentenas, para não sei como é que chama essas coisas mais aí. Corrente, campanha. Irmãos, a coisa é mais fácil do que penso. Ela está em você. Porque se eu sou o tempo desse Espírito que governa, ou ele é fajuto, falso, ou ele é verdadeiro. E não tem meio termo. E eu vejo que a palavra é assim, ela é verdadeira. Ordene a sua solidão hoje. Ordene a sua tristeza. Fale, eu tenho um remédio para você, a alegria do Senhor. Eu tenho um remédio para você, o amor do Senhor. Eu tenho um remédio para você, a paz. O que é depressão, do que é ausência de paz? Está certo? A pessoa está deprimida, está desesperançada, está triste, está melancólico, está sem paz, está em conflito, está em guerra consigo mesmo. Guerra mental. Vem a paz, longanimidade, paciência. Eu vou afirmar aqui, quem é paciente, levante a mão. De verdade, você é uma pessoa paciente. Eu vou pedir com todo carinho que abaixa, que eu vou amarrar esse espírito de engano em nome de Yeshua. E você não é paciente coisa nenhuma. Porque eu estou falando da paciência de Deus. Se você falou que é paciente, os dois levantarem a mão, depois do culto eu vou testar a sua paciência. Eu vou te pegar o pior membro da igreja que fala sem parar, doente, em profunda depressão, para você ficar com ele 1 mês. Você vai fazer tudo para ele. Irmão, não fala com você não, porque você não foi testado, não foi provado para você falar que é. Agora, a paciência dele funciona. Bondade é a natureza dele. A natureza de Deus é boa por si só, é natural. Quem está em Yeshua tem que ser bom, tem que ser misericordioso. Benigno, o que é benignidade? É a bondade e a ação, porque você pode ser bom e não ser benigno. Se você é bom para si mesmo, não tem sentido. A benignidade é a bondade em ação, obras. Se você é bom e faz obras, você é benigno. Fidelidade, fé, vem pelo ouvir a palavra. Emuná, em hebraico, fé. Olha para mim para encerrar. Fé em hebraico é crer e obedecer. Porque crer todo mundo crê, mas obedecer são poucos.
Uai, o Benjamin está profetizando aí. Mansidão, na palavra hebraica é humildade, viu, gente? Tem gente, isso é um erro aí das Bíblias. Mansidão, que cara bobão, mansinho, todo mundo bate, todo mundo aproveita. Não, isso não é mansidão, não. Mansidão é o pobre de espírito, é humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, não é? Porque verão o reino dos céus. É humildade. Humildade é quando eu falo, eu não sou nada, mas Deus é tudo. Ele está acima de mim, eu não posso, mas Ele pode. E finalmente o domínio próprio, onde você gera, onde você produz, onde você realmente conquista. Olha para mim para encerrar. Você está saindo daqui hoje, porque você precisa conquistar. Conquistar primeiro você mesmo. Amar você mesmo. Amar a si, você não está amando a si mesmo? Conquiste a si mesmo. Elogie você mesmo. Trate de você mesmo. Ame você mesmo. Capriche com você mesmo. Seja misericordioso e bondoso para si mesmo. Repousando, comendo bem, dormindo bem, e assim vai. Depois, você tem que dominar quem? A sua esposa? Não. Ser com uma só carne com ela não é dominá-la, é conquistá-la. Porque quando você domina, você conquista. Quando você domina com a força, você impõe. Mas quando você joga o domínio fora e usa a sua conquista, irmãos, olha o segredo que eu vou dar para você. Se você estiver exalando, transbordando o amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, você não precisa do domínio próprio mais. Porque o amor de Deus já falou por si só. Entende? Porque o amor conquista, a alegria conquista, a paz conquista, a mansidão conquista, amém? Você vai conquistar a sua esposa, o seu vizinho, você vai conquistar os seus netos, o seu chefe de serviço, os seus amigos. Você não precisa dominar nada. Então esse domínio próprio é uma coisa só que eu chego à conclusão. Não é para pessoas, é para o pecado. O pecado se domina. Eu decido, o livre-arbítrio, a escolha é minha. Então, meu irmão, nosso sucesso espiritual, profissional, familiar, social, nossa vitória, salvação em Yeshua, dependerá da intensidade, diga, intensidade com que apropriamos, né, dos frutos do Espírito de Deus. Amém? Você tem ali manga, mamão, mexerica, tudo isso frutos. E eu estou falando que os frutos do Espírito é o maior testemunho, é a maior prova que você é crente, a maior vitória, é a maior dos 9 frutos. Aquele que você der, este vai ser o vencedor. Aquele que conquistar, que receber, o Filho tem a mesma divindade do Pai. Yeshua é Deus. Temos motivo para nos alegrar nesta festa. E Yeshua celebrou com seus discípulos esta festa em João 7,37. E lá ele falou: eu sou a fonte de águas vivas que jorrarão naquele que crê. Curve a sua cabeça, vamos orar. Avinu Malkeinu, Sheva Shammai, nosso Deus, Pai, Rei Celestial. Nesta noite, Senhor, eu preciso, eu quero, eu necessito agora de uma intervenção divina. Pai, eu preciso que o Senhor ponha a minha vida nessa festa da colheita. Agora eu quero colher, não é riqueza financeira, não é nem nada disso. Eu quero colher agora os teus frutos do Espírito. Pai, eu preciso que o teu amor mande embora a depressão, a tristeza, o ato de viver isolado. Eu preciso, meu Pai, agora, nesse momento, não é? Nesse momento exato, eu preciso, meu Pai querido, que o Senhor fale e me dê a tua alegria. Pai, é que nem a escuridão. Se o Senhor me der alegria, a minha tristeza vai embora. E eu já senti essa alegria quantas vezes. No meio de tribulação, no meio do desespero, no meio da calúnia, no meio da acusação, o Senhor alegra o nosso coração, porque a alegria é perfil do teu caráter. Meu Pai, há famílias aqui vivendo em conflito, que não tem paz nos lares, mas eu profetizo nessa noite, a tua paz será a minha paz. Pai, eu preciso ser paciente, diga, eu preciso aprender contigo a paciência de ouvir. Pai, como é difícil ouvir, como eu falo demais, diga que não é problema seu, como eu falo demais. Senhor, eduque a minha língua, a minha boca,
para que eu fale somente o necessário, para que eu faça mais do que fale, mais do que prego. Eu quero ser realmente paciente. Eu quero ser paciente com o doente. Eu quero ser paciente com os idosos. Oh, Pai, como tem que ter paciência. É aí que está o Evangelho. É aí que está a Bessorá. É aí que está a Boas Novas. Eu quero ser realmente benigno. Pai, eu cheguei à conclusão que eu não sou benigno coisa nenhuma. Eu preciso aprender e ser corrigido. Realmente fazer ação de bondade. Sem interesse. Sem nenhum lucro. Sem nenhuma recompensa. Sem nenhuma devolução. Pai, eu preciso aprender sobre fé. Cada dia creio e obedecer a Tua palavra. Dá-nos, é um dom. Então nessa festa dos frutos do Espírito, tudo isso aqui são frutos. E além de frutos, alguns deles são dons, como a fé. Venha sobre mim a Tua humildade, a Tua mansidão. Quando a palavra fala que Moisés era realmente manso, ali quer dizer humilde, esvaziado de si mesmo, para ser cheio do Teu Espírito. A humildade é o contrário da soberba, da prepotência, mas o humilde é aquele que esvaziou o pobre de espírito. Ele é pobre para que o Senhor o encha. E obrigado, Senhor, porque agindo assim, com Teus frutos, eu aprenderei a conquistar e dominarei aquilo que me separa de Ti, o pecado, a iniquidade, a transgressão. Meu Pai, que essa festa de Sucoto, dos frutos do Espírito, possa mudar a minha vida. E eu quero declarar em viva voz, minha vida, diga, minha vida nunca mais será a mesma. E este ano de 5.774 será o ano da minha mudança. Será o ano das minhas notícias boas. Será o ano das minhas realizações. Porque eu estou aprendendo a ser dirigido por Ti, pelos frutos do Espírito. Então que Te multiplique 100%, seja multiplicado os frutos do Espírito, porque todos nós, declaro aqui, somos terra boa. Em nome de Yeshua. Amém. Quem recebeu essa festa? Quem recebeu? Quem recebeu? Quem concorda, diga assim com a mão, que o que vai pesar são os frutos na balança. Não é o que você sabe de teologia, não é o que você sabe de história, não é o que você sabe sobre a Bíblia. O que vai pesar na prática, nos juízos, no tribunal branco que vem sobre nós. O crente passará para o tribunal branco, não passará no juízo final, mas o tribunal é passa. Fruto do Espírito. Irmãos, isso muda a visão da igreja evangélica cristã. Uma mensagem dessa muda radicalmente o enfoque de tudo que essa igreja faz. E eu falo com Yeshua, se eu não estiver dentro do Teu foco, que o Senhor me tire rápido ou acabe com esse trabalho. Porque eu não quero pregar um evangelho da prosperidade. Eu não quero fazer clubinho de cura e de milagres. Eu não quero dar o peixe. Eu quero ensinar a pescar. Eu quero ensinar a ir aos rios. Eu quero ensinar a ir às águas, às fontes de águas vivas. Porque nosso povo precisa disso. Vida. E vida em abundância. Vamos cantar uma. E depois eu dou a bênção final. Graças a Deus. Agora você vai fazer. Vamos lá. Bendito seja o nome do Senhor desde agora e para todo sempre.
Hashem Adonai Mevorah, Me'ata ve'adolam. Hashem Adonai Mevorah, Me'ata ve'adolam. Mimizrach Shemesh ad Mevorah, Mehulah Shem Adonai. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o amanhecer até o sol se pôr, louvaremos o nome do Senhor. Yeshua, Adonai Mevorah, Me'ata ve'adolam. Hashem Adonai Mevorah, Me'ata ve'adolam. Mimizrach Shemesh ad Mevorah, Shem Adonai. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o amanhecer até o sol se pôr, louvarei o nome do Senhor. Yeshua. Receba agora a bênção do Senhor. Ivarechecha Adonai veishmerecha, Yae Adonai palanavelecha vihuneka, Isa Adonai palanavelecha veyasem lecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Ele levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.